Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? São 21 horas em ponto no horário de Brasília e aqui estamos nós para mais um vídeo do História com Baez, História Contemporânea. O assunto você já está vendo, controverso, romântico, doideira total. Vamos falar de Segunda Guerra Mundial, os 6 anos que abalaram o mundo. Você está vendo aí a foto dos chamados três grandes aliados. Acima, no seu canto direito, Winston Churchill. Abaixo, à direita, você tem Franklin Delano Roosevelt. Churchill da Inglaterra, Roosevelt dos Estados Unidos. E à esquerda, olhando para eles assim, com esse olhar maroto, você tem Stalin da União Soviética. Vamos de imediato para o nosso slide de apresentação. E aí também eu apareço para você. Olha eu aqui, tudo bem? Que bom. É o seguinte, você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve no canal. Já aproveita que ela não começou ainda, se inscreve no canal, tá? Aqui embaixo você se inscreve, você ativa o sininho para as notificações para os vídeos que entram praticamente toda semana. Nesse momento aí de preparação para o Enem, você que está nos assistindo em algum outro momento da história, não sei quando, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, estamos todos quarentenados, ou pelo menos deveríamos estar todos quarentenados, fechados em casa, e essas aulas servem para o pessoal também se preparar para esse momento, né, que ficou sem aulas. Estou disponibilizando aí toda a teoria que aconteceria nos cursinhos presenciais, tá bom? Com a mesma qualidade, com o mesmo aprofundamento dessas matérias. Então você se inscreve. Primeira coisa, se inscreve. Segunda coisa, deixa um like já, por favor. E você não deixa um like para alimentar o meu ego, não é nada disso. Eu preciso do seu like para quê? Quanto mais like você deixar, quanto mais like o vídeo tiver, mais o YouTube entende a relevância desse material e o coloca disponível para quem estiver procurando sobre o assunto. Então, o nosso intuito aqui é justamente prover um conteúdo de qualidade e extenso para você que está se preparando para os exames vestibulares e para o Enem especificamente. Então, like, não deixe de colocar o like aí, tá joia? E, olhando aqui na descrição do vídeo, você tem acesso também ao PDF dessa aula. É só você clicar que você tem acesso a tudo que vai ser apresentado aqui para você, ok? 6 anos que abalaram o mundo, vamos lá! A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Para a gente entender como é que chegamos ao ponto de uma das maiores matanças do século XX, nós precisamos entender as tensões nas relações internacionais entre 1930 e 1939. Praticamente toda a década de 30 para a gente poder entender. E o primeiro ponto que eu quero destacar com você é que a década de 30 vai nos trazer o fim do otimismo da década de 20. Não se esqueça que a década de 1930 ela começa com uma grande crise econômica ocasionada pela quebra na Bolsa de Nova York. Depois você olha aqui no canal, nas nossas playlists, tem a aula sobre a crise de 1929. A quebra na Bolsa de Nova York e a crise de 29 colocou o mundo ocidental em descrédito. Todo o otimismo criado pós-Primeira Guerra, quando todo mundo achava que não seria possível mais uma guerra tão sangrenta, tão intensa quanto foi a Primeira Guerra Mundial, vem a decepção na década de 20. A crise de 29, como eu já disse, exacerbou o nacionalismo nos países afetados por ela. Em alguns casos, esse nacionalismo foi para um processo mais extremado, como nós vamos ver com o nazifascismo, né? De um lado, você tem o cenário de uma Rússia, de uma União Soviética isolada, vivendo um socialismo, vivendo uma estrutura econômica diferente daquela que está em crise. E todo mundo olhando para a União Soviética, achando que agora era a hora e a vez do socialismo dominar. Então, por conta disso, o medo do perigo vermelho é muito forte aqui. Fica claro que, com a falência do sistema capitalista liberal, qual seria o sistema a assumir?
para aqueles que vivem aquele momento da decepção com a década de 30, aliás, decepção com a década de 20, marcada pela tensão na década de 30, era o momento da grande expansão da União Soviética. De um outro lado, as democracias liberais, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, que tentavam manter as suas estruturas capitalistas com o mínimo de intervenção do Estado na economia, mas ele teve que acontecer para recuperar, pelo menos momentaneamente, a economia da crise. Nos Estados Unidos, o New Deal. Na França, a França vive o pior problema, porque a França está dividida nos extremos do discurso, tanto fascista quanto comunista, e por pouco não caminha para uma cisão total. E na Segunda Guerra isso vai acabar acontecendo, você vai ver isso. E a Inglaterra, que mesmo com o aumento do discurso nacionalista, com o aumento do discurso da esquerda, consegue manter, e também do fascismo, consegue manter a sua estrutura de uma democracia parlamentar liberal, fazendo algumas concessões estatais naquele momento. Por outro lado, na Europa de tradição autoritária, você tem aí a ascensão, e você pode acessar essas aulas também aqui no canal, dá uma olhadinha, né? O surgimento e a consolidação do fascismo na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, onde se mantém um capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. O Estado passando a controlar todas as etapas da produção e fazendo a economia funcionar para ele, Estado, nos interesses desse Estado forte e centralizador. E em meio a tudo isso, nessa polarização e nesse sistema extremado, nações começam a se expandir territorialmente. É o caso da Alemanha, é o caso da Itália, do Japão, que está fora desse eixo, mas também vai fazer das suas no Oriente, ampliando toda a inquietação e toda a tensão de uma década de 30 extremamente conturbada. Outro aspecto interessante, falei agora há pouco, vai ser do Japão no Extremo Oriente. O Japão avança sobre a China mais uma vez, ocupando a região da Manchúria e colocando a tensão entre Japão e União Soviética. Ele sai da Liga das Nações, não obedecendo, ou melhor, não fazendo questão de obedecer e de se submeter à determinação de não expansão dada por essa Liga das Nações, e nós vamos enxergar, após a saída do Japão, no caso da Europa, a Alemanha, uma Alemanha que não observa mais as determinações do Tratado de Versalhes. Se remilitariza, instaura o serviço militar obrigatório, se industrializa, volta a desenvolver armamento, aviação, indústria naval, e para demonstrar a sua força, já em 1936, 37, ocupa a fronteira com a França, que havia sido desmilitarizada, a ocupação da Renânia, e começa a se expandir em busca dos territórios mais germanizados na Europa. Não observando o Tratado de Versalhes, a Alemanha também se retira da Liga das Nações e vai anexando territórios, gerando mais tensão no cenário europeu. Por outro lado, nós vamos observar também a Itália buscando espaço e dominando a região da África, no chifre africano, para controlar o fluxo dos navios petroleiros por ali. A Itália invade e ocupa a Etiópia e passa a apoiar a guerra civil na Espanha do lado franquista. Nesse período, explode na Espanha a polarização interna, de um lado os fascistas, de outro lado os socialistas republicanos. Isso está contado na aula de nazifascismo, aqui mesmo no canal. É a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939. Apoio explícito da Alemanha e da Itália à matança gerada por Franco, à implantação do fascismo em definitivo. Nesse meio tempo, durante a Guerra Civil Espanhola, as democracias liberais, Estados Unidos, França e Inglaterra, resolveram ficar neutras, dando espaço então para que Franco conseguisse conter, ou pelo menos impor, o fascismo e conter o socialismo, e dando espaço para Alemanha e Itália ganharem ainda mais lugar nesse discurso extremado. Vale lembrar que essas democracias liberais, Estados Unidos, Inglaterra e França principalmente,
antes da guerra, enxergavam a Itália e a Alemanha como aqueles que teriam condições de conter o avanço socialista na Europa. Por isso fizeram meio que deixa eles por lá. Eles estão se expandindo, estão brigando entre si, estão evitando que o socialismo chegue no Ocidente. Então, interessa até essa tensão para essas democracias liberais para poder manter a influência do socialismo soviético nas fronteiras da União Soviética sem avançar pela Europa. A conta chegará, ela será alta. A Alemanha volta a se expandir na Europa, inicialmente nos territórios germanizados, como por exemplo a Áustria, parte da Tchecoslováquia, né, ocupando territórios que tinham maioria germânica dentro da teoria do espaço vital. E forma-se então a aliança com a Itália, com o chamado eixo, né? O eixo anticomunista, Itália e Alemanha. Daqui a pouco o Japão vai entrar nesse eixo para fazer frente também contra o comunismo no Oriente. Vai se formar o grande eixo anticomintern, o eixo que eu chamo de eixo Roberto. Por que eixo Roberto? Itália, capital, Roma, Alemanha, capital, Berlim, primeira sílaba, Ber. Japão, capital, Tóquio, primeira sílaba, To. Então o eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, será formado daqui a pouquinho, estamos caminhando para isso. Nos chama a atenção também que a Alemanha vai gradativamente mostrar esta ideia da grande Alemanha. É necessário que todos os povos germânicos se unam num único território, no caso, a grande Alemanha. Por isso Hitler ele vai começar a anexar, como eu disse, territórios germanizados. E ele vai garantir, vai jurar de pé junto para as democracias liberais que o interesse dele é somente nessas áreas. Mussolini, então, vai patrocinar uma conferência em Munique, para que a Alemanha assuma o compromisso que só vai anexar territórios germanizados. Nessa conferência, Chamberlain da Inglaterra e Neville da França, Chamberlain da Inglaterra e o representante da França se reúnem e aceitam os termos de Hitler. Acreditam que Hitler vai apenas se expandir nos territórios germanizados e por isso vão ainda mais aplicar a política de apaziguamento. Deixam Hitler se expandir, porque pelo menos ele está contendo o avanço do socialismo na Europa, como eu já disse. Cenário então que nós temos às vésperas da guerra, na década de 30, é uma aliança entre a França e a Inglaterra, fazendo a política de apaziguamento com a Alemanha, a União Soviética isolada devido a essa ação de combate ao comunismo empreendida pela Alemanha de Hitler e pela Itália de Mussolini, e os Estados Unidos, por enquanto quietos, lá na América, se mantêm neutros. Ora, apoiando a Inglaterra, sempre apoiando a Inglaterra e a França, mas em alguns momentos até tendo uma certa simpatia, né, com a Alemanha e com a Itália, já que eles eram opositores ao comunismo. Daqui a pouco tudo vai mudar, não tenha dúvida. Seguindo a sua linha de anexação e de formação da Grande Alemanha, em 1938 a anexação da Áustria e dos Sudetos, na atual República Tcheca, a Conferência de Munique, como eu falei agora há pouco, em que Hitler ele se compromete a não se expandir a outras áreas que não as áreas germanizadas e após dominar a região dos Sudetos, que é na fronteira com a Alemanha, Hitler fala assim, já que estou aqui, vamos conquistar a República Tcheca toda e toda a Tchecoslováquia. Hoje está dividida, né? República Tcheca, República Eslovaca. Na época era uma coisa só. E aí Hitler vai invadir e vai ocupar tudo de uma vez, já que ele está por lá, por que não ocupar tudo de uma vez? E aproveitando isso, o Mussolini avança sobre a região da Albânia, do outro lado do Mar Adriático, passando então a controlar toda esta região. Toda a expansão acontecendo, mas pelo menos eles estavam combatendo o comunismo, assim se pensava na época. Esta imagem que eu trago para você é uma imagem emblemática. Aqui você tem Adolf Hitler e Stalin, unidos, felizes, num matrimônio. O que é isso? Daqui a pouco você vai ver. Veja o que acontece aqui. A Alemanha resolve avançar sobre a Polônia, ter acesso ao porto de Danzig. Era uma estreita faixa de terra
que dividia dividia a Polônia, chamado Corredor Polonês, acesso a Danzig, que era uma cidade independente, uma cidade autônoma, um porto importantíssimo para a indústria naval, e para isso, né, Hitler precisava fazer de tal maneira que a Rússia não se sentisse ameaçada. Nesse meio tempo, em 1939, é formado o Pacto Anticomintern, como eu falei, Alemanha, Itália e Japão. Alemanha e Itália combatendo o comunismo na Europa e o Japão no Oriente. Só que secretamente o Hitler vai procurar o Stalin, né, prevendo que a guerra pode acontecer a qualquer momento, e firma um acordo secreto com o Stalin. É o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. No Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, Hitler se compromete a tomar metade da Polônia para si e a outra metade fica para o Stalin. Apesar de ele ter formado um pacto anticomunismo, o Hitler, com a Alemanha, Itália e Japão, secretamente ele faz um acordo com Stalin, que vai durar até 1941, quando a Alemanha vai invadir a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. E de fato isso acontece. Hitler invade a Polônia. De imediato, a União Soviética invade a Polônia na porção leste. E como o pacto era secreto, todo mundo imagina que a invasão russa na Polônia é uma forma de defender a Polônia do avanço alemão. Lê do engano. É, na realidade, a divisão, a partilha da Polônia entre nazistas e socialistas. A Alemanha invade a Polônia. A Polônia era aliada da Inglaterra e da França. A Inglaterra de imediato vê que aquela conferência de Munique não valeu de nada, que o Hitler não está nem um pouco interessado em ficar apenas com territórios alemães, e declara guerra à Alemanha em 1939. É o início da da Segunda Guerra Mundial. Causa imediata da Segunda Guerra Mundial é a invasão da Polônia pela Alemanha, mas você viu toda a atenção que levou a esta guerra. E aí, com isso, nós chegamos então na guerra. Eu sei que você quer guerra. Ok, as fases da guerra. A guerra começa em 1939. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dar aula de Segunda Guerra Mundial para cursinho, pré-vestibular, Enem, é uma das tarefas mais ingratas que existe. Porque é um assunto fascinante, né? A última guerra, vamos chamar assim, romantizada, tem filme o tempo todo sobre isso. E tem gente que fala assim, eu adoro a Segunda Guerra Mundial, porque você não morreu nela. Você não fez parte dos 50 milhões de mortos. Idolatraram uma guerra. Então é uma tarefa ingrata, porque sempre tem alguém que é, entre aspas, especialistas na guerra. E quer saber dos detalhes, o tipo de rifle que foi utilizado no desembarque. Isso não interessa para nós. O que nos interessa é entender o processo da guerra e os seus desdobramentos posteriores. Ok? É isso que nós vamos observar aqui. Nós vamos trabalhar focados no vestibular e no Enem. Então, há todo um processo que tem que ser colocado a partir daí. Então, não vamos ver detalhes. Se você quer ver detalhes e coisas pitorescas, assista Bastardos Inglórios, que, por sinal, é uma ficção. Hitler não morreu metralhado num cinema, tá? Já estou dando spoiler do filme, tá bom? Então, vamos lá. Fases da guerra. A fase europeia da guerra, exclusivamente europeia, ela acontece de 39 a 41. Ali embaixo, na imagem, você observa um dos momentos mais dramáticos desta fase, que é o finalzinho dela, que é no momento em que as tropas aliadas estão sendo retiradas da praia de Dunkerque, na Bélgica. Encurralados pelas tropas nazistas, os aliados foram empurrados para essa praia, onde eles foram retirados, muitas vezes até por barcos particulares ingleses. Foi um massacre, mais da metade dos 300 mil homens morreram nesse processo, né? Os aliados nesse momento eram formados pela Inglaterra e pela França. Daqui a pouco vai entrar a União Soviética e os Estados Unidos. Na realidade, o grupo de aliados será formado majoritariamente, naquela foto que eu mostrei no início, por Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Nesta fase, a Alemanha faz uso do seu poderio militar industrial
com a chamada Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, uso maciço de blindados, aviões e soldados no avanço sobre os países, sobre as nações-alvo. Nesse meio tempo, ele avança em direção à Noruega e à Dinamarca, com o intuito justamente de controlar o Mar do Norte, acesso às bacias petrolíferas e às navegações da região. É interessante observar que a Suécia se mantém neutra, e assim se manterá durante toda a guerra. Não é a Suíça também se manteve neutra. Aqui a Suécia se manteve neutra, ora auxiliando inclusive a Alemanha, enviando produtos industriais e base para a Alemanha, ora auxiliando a Inglaterra. Então ela se manteve neutra, ok? Ao invés de atacar imediatamente a França, a Alemanha vai conquistar primeiramente os Países Baixos e só a partir daí avançar sobre a França. Por quê? Porque na fronteira da França com a Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial, os franceses, como tinham sido invadidos pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, construíram uma linha de fortificações chamada linha Maginot, que era justamente uma forma de se defender de uma eventual invasão alemã. Só que os alemães deram a volta, vieram por cima, pela Holanda e pela Bélgica, e adentraram a França, quebrando então a linha Maginot e empurrando as tropas aliadas para as praias da Bélgica, na região de Dunkerque, com esse episódio dramático que você está vendo aí, que é a retirada de Dunkerque. Com isso, a Alemanha passa a dominar praticamente todo o continente europeu em 1940. A França, ela será ocupada e dividida. O norte da França vai se manter resistente ao domínio nazista e ali você terá uma ocupação militar característica de uma nação que está sendo invadida por um agressor. Mas ao sul, não. Ao sul da França vai se estabelecer a República de Vichy, com o Marechal Pétain. Olha a bandeira deles aí, a bandeira da República de Vichy, colaboracionista com o nazismo, aliada a Adolf Hitler. Então você tem o sul da França colaboracionista, no governo ditatorial do Marechal Pétain. O norte, o líder do norte, o ministro da defesa da França, foge, vai para a Inglaterra, e da Inglaterra o general Charles de Gaulle vai comandar a resistência a partir do rádio. Ele vai usar diariamente a BBC para incentivar os cidadãos franceses a resistirem ao domínio nazista e terá uma profunda influência na resistência francesa. A Alemanha sabe que é necessário invadir e ocupar a Inglaterra para pôr fim na guerra já nesta fase. Hitler então lança a mão da Luftwaffe e com bombardeios diários, mais de 20.000 toneladas de bombas foram jogadas sobre a Inglaterra entre setembro e novembro de 1940. É a Batalha Aérea da Inglaterra, onde a Real Força Aérea consegue repelir os ataques graças a uma arma secreta que os ingleses tinham, o radar. Com o radar, eles conseguem prever a chegada dos bombardeios e derrubá-los antes, de um bombardeio maciço. Mas mesmo assim, foi um período de grande terror às populações inglesas devido aos bombardeios sistemáticos por parte da aviação alemã. Porém, a batalha da Inglaterra acaba sendo vencida pela RAF. Por outro lado, Hitler avança em direção ao norte da África. Mas o que o Hitler quer no norte da África? Petróleo. Ele vai pelo norte da África com a sua tropa de elite, o Afrika Korps, e com a Itália, dominando todo o norte da África para ter acesso aí à região petrolífera do Maghreb e também o controle do Mediterrâneo como um todo. Chegamos a 1941, quando o conflito se mundializa. Você tem a foto aí do afundamento do USS Arizona, navio que foi torpedeado no porto de Pearl Harbor, no Havaí. Mas 41 não é só Pearl Harbor. 41 é o momento em que Hitler avança sobre a União Soviética, rompendo o pacto de não agressão, interessado também nos grandes campos petrolíferos da região e nas pradarias da Ucrânia com a produção de cereais para alimentar as suas tropas. Toda a economia
norte-americana, nesse período, já voltada para a guerra. A produção americana fazia praticamente um avião a cada 5 minutos já, vendendo para a Inglaterra. E os Estados Unidos entram na guerra efetivamente, passam a apoiar os aliados e em 1941 esse apoio ele é ratificado na Carta do Atlântico, selando a aliança entre Inglaterra e Estados Unidos. Em resposta a esta aliança com a Inglaterra, o Japão, que já era aliado do Pacto Anticomintern e desde o século XIX vivia uma grande tensão com os Estados Unidos no Pacífico, o Japão ataca Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941 e no dia seguinte, no dia 8 de dezembro, Franklin Delano Roosevelt declara guerra ao Japão e apoio à Inglaterra e à França e também à União Soviética na luta contra o nazismo. É a mundialização do conflito a partir daí. A partir desse momento, então, nós temos várias frentes de combate acontecendo e o teatro de operações, o centro é o Mediterrâneo, mas também nós temos no Pacífico, no leste europeu, né, nos países ocupados, forte resistência à presença nazista e a Alemanha avançando rapidamente nos territórios da União Soviética, que utilizou a mesma técnica que havia utilizado contra Napoleão, a técnica da terra arrasada. Os Estados Unidos vão apoiar a União Soviética enviando armamentos via Irã. Olha que interessante, o Irã foi um grande aliado dos Estados Unidos e da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, por onde entravam os armamentos, os suprimentos para abastecer as tropas soviéticas, né? Com isso, a União Soviética conseguiu conter o avanço alemão em 1942, na Batalha de Stalingrado, e a partir daí avança em direção ao leste europeu, empurrando os alemães de volta para o território original. Por outro lado, numa coligação de forças aliadas entre Inglaterra e Estados Unidos, você tem o avanço aliado no norte da África, e o marco vai ser a Batalha de El Alamein, em 1943, com a retomada do norte africano para o controle aliado e a eliminação do Afrika Korps. A partir do norte africano, os aliados desembarcam na Europa. Entram na Europa via Itália, e primeiro a Sicília e depois na Itália, a famosa Batalha de Anzio, uma das mais violentas da história. A partir daí, entram na Itália, é nesse momento, um ano depois mais ou menos, que a Força Expedicionária Brasileira também adentra a guerra, enviada aí para o teatro de operações no Mediterrâneo, e nós temos então a frente de combate no sul da Itália, a frente de combate no leste europeu, a frente de combate no Pacífico, com os Estados Unidos lutando contra o Japão, e o combate aéreo na Inglaterra. Era necessário mais uma frente de combate para avançar sobre a Alemanha nazista. E essa frente de combate ela será aberta no dia 6 de junho de 1944, com o desembarque aliado na Normandia, o chamado Dia D, imagem essa que você tem aí no seu visual, né? O desembarque, aí a tomada feita por um fotógrafo justamente de um dos barcos de desembarque. Os soviéticos avançam no leste europeu, os Estados Unidos avançam no Pacífico de ilha em ilha com os Marines, né, com os fuzileiros navais, e no dia 4 de junho de 1944, a abertura de mais uma frente de combate, a frente ocidental, com o desembarque no dia D. Na sequência, França e Holanda são liberados e a Alemanha é invadida, tanto a leste pelos soviéticos, quanto a oeste pelos ingleses e americanos e franceses. Em maio de 45, os soviéticos chegam a Berlim, fincam a bandeira soviética no topo do Reichstag, Hitler se suicida e nós temos o fim da guerra na Europa. 2 dias depois da chegada dos soviéticos, chegam os norte-americanos, e termina a Guerra da Europa em maio de 45. A guerra continua lá no Oriente, na região do Pacífico, né? A guerra no Pacífico ela é intensa, ela é encarniçada de ilha em ilha com os fuzileiros navais, e logo após vencer a Alemanha em maio de 45, a União Soviética declara guerra ao Japão, que agora vai ter que lidar
com a guerra no Pacífico e a guerra que vem do continente asiático. Mas isso vai ser rápido. Por quê? Porque em agosto de 1945, 2 bombas atômicas recaem sobre Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição do Japão. Esta foto que você vê é a tomada final da ilha de Iwo Jima, no arquipélago japonês, famosa foto dos marines fincando a bandeira norte-americana no topo do monte Suribachi. Ok? Então, agosto de 45, fim da Guerra do Pacífico, e entre abril e setembro, nesse processo todo, entre abril e setembro, ocorreu a Conferência de São Francisco, que levou à fundação da ONU pós-guerra. Então, esse é todo rapidamente aqui o desenrolar da guerra para você. Agora, o que o vestibular vai te pedir? As conferências da guerra e de como essas conferências influenciaram no mundo pós-guerra. A primeira conferência que eu trago para você, lembra do Irã, que era aliado dos Estados Unidos e por onde entravam os armamentos para a União Soviética? Olha lá, 1946, em plena guerra, acontece a Conferência de Teherã, e você tem ali, olha só para você, Stalin, Roosevelt e Churchill. Aqui já estão, como já está havendo um refluxo do eixo e um avanço aliado que permite imaginar que a guerra pode ser vencida, já começam a se discutir como serão divididos os territórios após a guerra. É também nesta conferência que se decide da necessidade de mais uma frente de combate para sufocar o eixo. É aí que é planejado o dia D e é lançada a Operação Overlord. A Operação Overlord é a operação que coordenou o desembarque no dia D. Ok? Surge também a primeira proposta de divisão da Alemanha pós-guerra para evitar que ela se fortalecesse novamente. E também se define quais serão os limites da União Soviética na sua porção ocidental, passando ainda a dominar a região dos países bálticos. Na sequência, uma outra conferência aconteceu em 43 no Cairo. Note que não está presente o Stalin, está presente este sujeito aqui. Quem que é esse sujeito? Chiang Kai-shek, líder chinês. A China estava ocupada pelo Japão, aliás, o Japão ocupou a China e a Coreia, Delano Roosevelt e Churchill. E nesta conferência se discutiu o posicionamento aliado contra o Japão. Por que a União Soviética não participou? Porque a União Soviética ainda não havia declarado guerra ao Japão. A guerra era entre Estados Unidos e o Japão, e a Inglaterra e o Japão. Agora, a União Soviética não havia declarado guerra ao Japão. Então eles vão discutir como se posicionar pós-guerra. Então decide-se a rendição incondicional do Japão, isso explica a opção pela bomba atômica lá na frente. O Japão deve devolver todos os territórios, inclusive a região da China, liberar a China continental e liberar a Coreia. E aí a União Soviética começa a se manifestar, o que leva então à divisão da Coreia em duas partes. É aí que começa a surgir a ideia da Coreia se dividir em duas partes, e até hoje dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa divisão vai acontecer logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 45, a guerra está caminhando para o final. Os três grandes se reúnem em Yalta, Churchill, Roosevelt e Stalin. E ali decide-se como será dividida a Europa pós-guerra. Como será a ordem pós-Guerra Fria, pós-guerra, aliás, não Guerra Fria, onde após a guerra e durante a Guerra Fria, isso aí determina a ordem pós-Guerra Fria. Deixa eu só arrumar para você aqui, é a ordem pós-guerra, né? Determina a ordem pós-guerra. Só arrumar aqui para ficar correto e com certeza o PDF já vai estar arrumado para você. Fica tranquilo, só arrumar aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Tá certo? Quem sabe faz ao vivo. E cá estamos nós para arrumar para você. Ó, prontinho, arrumado, né? Determina a ordem pós-guerra. A Alemanha dividida em 4 partes, em 4 zonas de ocupação, uma inglesa, outra francesa, outra americana e outra soviética.
E como a União Soviética havia avançado e conquistado o leste europeu, todo o leste europeu ficou sob controle e sob hegemonia soviética, assim como o domínio da União Soviética sobre a Polônia. Após esta conferência, Winston Churchill disse que havia caído uma cortina de ferro sobre o leste europeu. Por isso que durante a Guerra Fria, os países do leste europeu vão ser chamados de países da cortina de ferro. Em junho de 45, os três grandes se reúnem novamente. Dessa vez em Potsdam. A guerra já terminou na Europa. A Alemanha já se rendeu. Em maio, em junho, os três grandes se reúnem. Só que, olha só, diferente o pessoal aqui. Stalin e seu bigodão continuam aqui. Não é mais Roosevelt. Agora é Harry Truman. E por que não é mais Roosevelt? Porque ele morreu entre maio de 45 e junho de 45. Roosevelt morreu. Não é mais Churchill, é Clement Attlee. Churchill morreu, Eduardo? Não, aconteceu algo pior com Churchill. Ele perdeu a eleição. Então, Clement Attlee é o primeiro-ministro. Conferência de Potsdam, aqui decide-se pela desnazificação da Alemanha, e essa desnazificação passa pela divisão da grande Alemanha, a divisão de Alemanha e Áustria. A Áustria volta a existir, lembra que ela foi anexada, e a prisão e perseguição e julgamento de todos os criminosos de guerra nazista nos julgamentos de Nuremberg. E por que em Nuremberg? Porque em Nuremberg, em 1935, haviam sido estabelecidas as leis de segregação racial. Então era simbólico fazer o julgamento em Nuremberg. Também decide-se os termos de rendição do Japão, ou seja, confirma-se, que o Japão tem que se render incondicionalmente, e quem manda nesta conferência são os Estados Unidos. Por quê? Porque durante a conferência, Harry Truman recebe um telegrama secreto, codificado, dizendo o seguinte: os bebês nasceram e passam bem. Era a senha do projeto secreto Manhattan, dizendo que as bombas atômicas dos Estados Unidos estavam prontas para serem usadas. Truman chama Stalin num canto e diz assim: é o seguinte, eu tenho uma arma de destruição em massa, vou usá-la, e se a União Soviética, se você continuar me enchendo o saco, eu vou jogar em Moscou. Ele falou: duvido. Eu falei: espera para ver. Em agosto de 1945, bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. É o fim da guerra. Posteriormente, nós podemos olhar que o extermínio dos judeus durante a guerra e os anos que as precederam mostram que eles foram as maiores vítimas do nazismo. Falamos em torno de 6 milhões de mortos exterminados de forma sistemática pelo regime nazista. Por que esse ódio aos judeus? Hitler constrói esse ódio aos judeus, culpando os judeus alemães pela derrota na Primeira Guerra Mundial e acusando-os de serem traidores da pátria alemã. Essa ideia foi comprada e foi desenvolvida por Rosenberg, um dos principais teóricos do nazismo, e altamente difundida pela propaganda nazista com Goebbels. Goebbels criando uma série de inverdades, fake news mesmo, para culpar os judeus e colocá-los como os grandes culpados da derrota na Primeira Guerra Mundial e, portanto, agora os bodes expiatórios da falência da Alemanha na década de 20. O ódio e o antissemitismo irão justificar a perseguição aos judeus, com uma política de segregação racial e com a implantação da chamada solução final para os judeus. O que é a solução final? O extermínio sistemático e científico nos campos de trabalho e de extermínio. Então o sujeito era levado para o campo de trabalho, trabalhava até ser completamente extenuado e depois exterminado, tendo todas as suas partes utilizadas ou reutilizadas, inclusive dentro da estrutura nazista. É isso mesmo que você ouviu. Fazia-se inclusive reciclagem desses caras. Algo terrível. E ainda tem gente que diz que não aconteceu. Nomes como Dachau, Treblinka, Buchenwald, Auschwitz, Sobibor são nomes que até hoje são lembrados por conta desta
desse crime de guerra contra a humanidade, desses crimes contra a humanidade feito aí e protagonizado pelo nazismo um pouquinho antes da Segunda Guerra e durante toda a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, o ônus da guerra, né? Nós tivemos uma destruição material e humana sem precedentes. Falamos em torno de 50 milhões de mortos e desse número, mais de 20 milhões soviéticos, em torno de 6 a 10 milhões de judeus. Mas a guerra também nos mostra uma mecanização definitiva, uma mecanização do sistema da guerra. Detalhe interessante, 50 milhões de mortos e mais de 50 milhões de prisioneiros de guerra, muitos prisioneiros de guerra, o que tornou cada vez mais dispendiosa a manutenção da própria guerra em si. Ao lado, você tem o cartaz, né, do incentivo governamental dos Estados Unidos para a produção para a guerra, né? Vamos produzir para vencer, nós dependemos de você, né? O exército dependendo dos operários. Tivemos mais perdas civis do que militares nestas guerras, mais a população civil foi morta do que os militares, e pós-guerra a grande bipolarização que nós vamos ver nas aulas seguintes entre Estados Unidos e União Soviética. Após a guerra, novas condições. Alemanha derrotada. Os países que foram dominados pela Alemanha viviam uma grande instabilidade no pós-guerra. Essa instabilidade gerada pela voltar à antiga ordem, ou abraçar a esta nova ordem, e esta nova ordem, por exemplo, mostra um leste europeu com total influência do socialismo, com uma hegemonia nuclear dos Estados Unidos no mundo, ameaçando com uma bomba a qualquer momento. A Alemanha, como você vê do lado, dividida em 4 zonas de ocupação, assim como Berlim, também dividida em 4 zonas de ocupação, e daqui a pouco vai ter um muro separando Berlim. O Japão, sob hegemonia dos Estados Unidos, que vai trocar o seu sistema imperial absolutista e divino por um sistema parlamentarista. O general MacArthur exige, por exemplo, que o imperador Hirohito o cumprimente, aperte a sua mão em público. Por quê? Porque o imperador era considerado um deus vivo e apertar e tocar o imperador era proibido, e ele, para demonstrar que isso não mais existia, exige o aperto de mão. Ok? Hegemonia dos Estados Unidos no conflito. Esse é o cenário da nova ordem, e o eurocentrismo perde de vez o seu status para a grande bipolarização Estados Unidos e União Soviética, que nós vamos observar agora na chamada Guerra Fria, nos nossos próximos vídeos falando sobre Guerra Fria. Esse é o cenário dos 6 anos que abalaram o mundo, a Segunda Guerra Mundial. Nos vemos num próximo vídeo. Eu sou o Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Você chegou até aqui, não esqueça, inscreva-se, ative o sininho, dá um like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, estamos nos vendo num próximo vídeo, o mais rápido que você possa imaginar. Tchau, tchau!